Fala galera ligada no canal Engenheiro no Papel. Pois bem, essa é a primeira aula da série Resistência dos Materiais para Leigos. Pois bem, para poder começar, eu pensei em criar essa aula na questão de uma breve introdução do que veremos na parte de resistência dos materiais, porque a primeira parte é tensão. Então, eu queria ressaltar 3 quesitos, sendo o equilíbrio de força, quais são os tipos de reações e os tipos de apoio. Então, vamos começar primeiro com o equilíbrio de força. O equilíbrio de força, para entender ele, vamos imaginar que um objeto ele esteja em cima de uma mesa. Esse objeto ele tem um peso, e esse peso é uma força. É a força-peso que age sobre o objeto, que é a mesa. Então, se essa força, que no caso é um vetor de ação, esse vetor de ação, seguindo o sentido da terceira lei de Newton, que para cada ação tem uma reação. Então, temos uma reação com sentido oposto, que seria a reação dos apoios da mesa. E essa reação e toda essa ação gera um diagrama. E esse diagrama é um sistema. Esse sistema e esse diagrama é o que chamamos de diagrama de corpo livre, ou DCL, onde temos o apoio A e o apoio B. Então, para entender bem esse caso, temos que analisar o seguinte: esses dois apoios, eles podem ter forças de reação iguais, mas também podem ter valor de reação diferente. O que vai diferir nesses dois casos? A relação do posicionamento da carga pontual, que é a carga da força-peso do objeto. Então, para isso, quando construímos um diagrama de corpo livre, temos que tracejar um caminho de comprimento. Esse comprimento é dado de 0 até o comprimento final da estrutura de apoio, sendo feita uma marcação no ponto onde tem a carga pontual. Como você pode ver aqui no exemplo, temos o início da estrutura, da viga, que ela fica apoiada sobre o apoio A e o apoio B. Ela começa no 0 e vai até X. O que pode ser o X? Pode ser 2, pode ser 4. É o comprimento da mesa. Então, não faz diferença. Por isso coloquei X. Então, voltando ao assunto, a carga pontual, ela pode estar tanto no meio, como X dividido por 2, ou pode estar aqui no começo, ela pode estar mais perto do X. Então, essa diferença de distância ocasiona uma diferença de valor das reações, tanto do valor A quanto do valor B. Mas que tipos de reação nós temos? Bom, temos 3 tipos de reações. Temos a reação no eixo vertical, ou seja, no eixo Y, que é a força no eixo Y, e temos a reação no eixo horizontal, que é a força no eixo X. E temos também um binário de forças, que é o binário da força Y com a força X, gerando um momento. Esse momento, ele pode girar tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Isso é o que você define para ser o positivo do seu momento. Não faz diferença vamos supor, você determinar que o seu momento no sentido horário é positivo, mas isso é uma convenção que você adota por exercício. Então o seu exercício inteiro tem que estar dentro dessa convenção. Mas você pode falar assim: não, eu não quero
no sentido horário, posso ser no sentido anti-horário. Tudo bem? Não vai fazer diferença. O que vai mudar vai ser o gráfico, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, o que acontece? Temos as reações de apoio. As reações de apoio, como você pode ver, temos o primeiro apoio, que é quando a viga ela está ligada por um cabo, e esse cabo está engastado em uma estrutura fixa. Então, esse tipo de reação, damos como um vetor de força F diretamente ligado a um ângulo, porque o ângulo ele está feito no sentido do eixo da ligação do cabo com a viga. Então, para poder resolver esse tipo de caso, temos que distribuir essa força no eixo X e no eixo Y. Mas isso é para quando tem um exercício complexo. A dica é essa, é você pegar essa força e distribuir para o eixo Y e para o eixo X, usando o ângulo. Mas isso veremos mais para frente. Então, o segundo caso é quando a viga ela está apoiada num apoio fixo. Esse apoio fixo, você tem duas reações. Temos a reação no eixo Y e a reação no eixo X. E temos também quando a viga está engastada. Quando ela está engastada, ela tem três tipos de reações. Ela tem a reação no eixo Y e no eixo X. Mas temos também um binário de força, que chamamos de momento. E este momento, ele também utiliza-se daquela convenção que você adotou. Por exemplo, se eu pressiono uma força de cima para baixo na ponta da minha viga que está engastada, eu vou gerar um momento no sentido horário, ou seja, eu vou torcer a viga para baixo. Então, se eu adotei que meu momento no sentido horário é positivo, então, quando eu for fazer um equilíbrio de força, eu vou ter que garantir que o meu momento ele é positivo, se eu adotei por esse sentido. Mas se eu adotei por sentido anti-horário, se eu coloco uma força de cima para baixo na viga, vamos pensar assim, um exemplo, um saltador de nado. E quando ele vai pular daquele trampolim, ele pula e pressiona essa viga para baixo. Pressionando para baixo, ela gera um momento no sentido horário. Se a minha convenção é no sentido anti-horário, então quer dizer que o meu momento, neste caso aqui, é negativo. Então, os sinais vai dar convenção, assim como os sinais para convenção das forças nos eixos. Eu posso adotar aqui para cima, ou seja, quando é no meu eixo Y a força está para cima, eu posso adotar que seja positivo. E também posso falar que para baixo também seja negativo. Mas o do X, eu posso falar que da esquerda para a direita, o vetor, ele pode ser positivo, assim como da direita para a esquerda, então não faz diferença. É uma convenção que você adota no início do exercício, e o seu exercício inteiro tem que estar dentro dessa convenção. Para não fugir muito, temos o segundo caso, que é quando a viga ela está apoiada em uma base móvel. Essa base móvel ela não tem aquela força no eixo X, porque ela dissipa, ela não tem, porque ela se movimenta. Então, não temos uma reação contrária. Então, só vai haver uma, que é a força no eixo Y, certo? Então, entendendo sobre esses quesitos, equilíbrio de força, o que é reação, os tipos de apoio, então podemos entrar na questão da tensão. O que é a tensão? O que a tensão é? Tensão nada mais é do que uma distribuição de força em uma determinada área, certo?
E para essa tensão, temos a tensão normal média, que é dada pela letra sigma do alfabeto grego. Essa equação, ela diz que a força tem que estar dividido pela área. Esse F, ele pode ser substituído por qualquer outra letra que você queira, mas no curso substituiremos pela letra P. Pode ser qualquer uma, certo? Só para diferir da tensão normal para a tensão de cisalhamento, as forças. E a tensão de cisalhamento em si, temos a letra grega tal, que é a mesma equação, certo? Mesma equação, só que o sentido ou a análise dela é diferente, porque quando analisamos a tensão de cisalhamento, é aquela tensão onde ocorre uma força tangencial para haver o corte, ou seja, é aqui que entra aquela questão da força cortante, da cortante. Então, quando ela é cortante, imaginamos que a força ela faça num sentido que deixa um ângulo de 90 graus, por isso é o nome tangencial, e gera o corte no objeto. E temos também o fator de segurança. O fator de segurança nada mais é do que um fator de uma margem de segurança para poder você dimensionar uma estrutura, um objeto, certo? Uma porca, um parafuso. E essa equação ela é dada pela tensão de ruptura dividida pela tensão admissível. E tanto para a tensão normal média quanto para a equação é a mesma. Então, se o exercício falar, eu quero que dimensione com um fator de segurança de 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tensão admissível, a tensão de ruptura que o exercício me deu, e vou achar a tensão admissível para eu poder dimensionar para eu poder dimensionar a minha peça. Então, essa introdução sobre a matéria de resistência dos materiais é muito importante, pois a fundo iremos tratar de outros assuntos que requer muito do conhecimento que foi nessa aula, que é equilíbrio de força, tipo de reação, equilíbrio de reação, deixa eu lembrar, qual que foi a outra? Os tipos de apoio. Então, em seguida, eu farei 2 exercícios para poder entender bem sobre essa questão de o que é tensão, o que é equilíbrio de força, tipo de apoio, tipo de reação, para você entender bem o que é realmente essas coisas que no começo a gente não consegue entender bastante e vai chegando mais para frente, vai gerando aquela dúvida e você não consegue sair do exercício, porque isso é a base do exercício é essa. Então, galera, eu gostaria de agradecer você que ficou até agora para assistir a videoaula. Se você gostou, dê um joinha aí no vídeo e não esqueça de deixar seu comentário sobre o que você tem dúvida, ou se você quer alguma coisa, ou se você tem alguma opinião. Não esqueça de deixar aí no vídeo o comentário. E eu peço para que você possa compartilhar esse vídeo, porque assim como você, outras pessoas querem saber sobre esse assunto, mas não tem o conhecimento da onde procurar. Eu mesmo tive essa dificuldade no começo, pois não tive nenhum vídeo para poder me ajudar. Tive que procurar na marra mesmo para poder aprender várias coisas da resistência dos materiais, assim como toda a matéria da engenharia. Então, gostaria de pedir essa ajuda sua para que possa divulgar o nosso canal. E muito obrigado, galera. Até mais. O próximo vídeo será sobre a resolução de alguns exercícios do livro Hibbeler, edição número 7. Falou, galera. Tchau.